A 3 dias das eleições, pesquisas indicam distância de 10 a 12 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Os levantamentos da Genial Quest do Poder Data foram divulgados ontem. Conforme os números apresentados, a diferença entre os dois principais candidatos à presidência está entre 10 e 13, 12 pontos percentuais. A pesquisa do Genial Quest aponta Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 46% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro do PL com 33%. Em relação ao estudo da última semana, o petista subiu 2 pontos percentuais e o atual chefe do executivo oscilou 1 ponto percentual para baixo. Ciro Gomes do PDT chega a 6%, Simone Tebet do MDB aparece com 5% e Soraya Tronic do União Brasil tem 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, Leonardo Péricles do P, Padre Kelmon do PTB, Constituinte Emael do Democracia Cristã e Sofia Manzano do PCB não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Já a pesquisa do Instituto Poder Data aponta Lula com 48% das intenções de votos válidos, seguido de Jair Bolsonaro com 38%. A diferença entre os dois candidatos, que era de 7 pontos percentuais na última semana, agora chega a 10. Ciro Gomes aparece com 6%, Simone Tebet com 5%. Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic somam 1% e os demais candidatos não pontuaram. Por serem votos válidos, os brancos e nulos foram desconsiderados neste levantamento. O estudo foi feito com 4.500 pessoas entre os dias 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de 1,5 pontos percentuais aí para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Vou repetir o que eu sempre falo. A pesquisa está aí, compra quem quer. Eu queria chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, sabe quem que é o dono da Quest, da Genial Quest? É um ex-marqueteiro do PT. É história. Ele trabalhou em campanhas petistas. Mas quem quiser comprar a pesquisa dele, que compre. Agora, está divulgando, inclusive essa manhã com força, uma pesquisa do Instituto Equilíbrio. Estava até verificando aqui junto com o Pedroso para apurar a informação corretamente. Ela está registrada no TSE, então isso significa que ela seguiu os parâmetros aí esperados de uma pesquisa. E já esse instituto traz o Bolsonaro na frente, Pedroso. O Bolsonaro teria 44% das intenções de voto, conta 39 do Lula, 5 do Ciro, 4 da Tebet, 4 são brancos e nulos, 2% a Soraya Tronic, 1% Felipe Dávila e os outros totalizam 1%. Então tem as pesquisas aí que dizem o contrário. A verdade é que alguém está mentindo, Pedroso. O instituto está mentindo. Não sei de que lado qual o número é, mas alguém está mentindo. E a grande pergunta é a seguinte, Pedroso. O PT diz que não teremos segundo turno. Já quem vota no Bolsonaro diz que espera que ele vença no primeiro turno. E muita gente diz que poderemos ter segundo turno. Afinal, vai acontecer o quê, Pedroso? Olha só, essa questão das pesquisas, essa eleição é maravilhosa, porque ela vai ajudar a limpar muito o terreno dessa quantidade de empresas que divulgam dados. A gente vai conseguir ter um índice de checagem muito melhor sobre a eficiência delas. Agora, indo direto ao ponto da pergunta do Mark, eu digo o seguinte: historicamente no Brasil, o PT não levou no primeiro turno. Não levou. Os dados ainda, apesar do que vem IPEC falando de 17 pontos na frente, Datafolha daqui a pouco, todas essas empresas, eu ainda acredito que a eleição deva ser resolvida no segundo turno. Mas a tendência, Mark, que eu apostaria com muito mais segurança 2, 3 semanas atrás, ela vem diminuindo. Porque eu nunca vi uma campanha tão grande de veículos de imprensa, de influenciadores, artistas, falando nesse voto útil, falando em defesa da democracia. Olha, pera lá, eu nunca vi nada tão assim absurdo e virulento. Então pode ser que nessa reta final a gente tenha algum tipo de novidade. Mas hoje eu ainda aposto na existência de um segundo turno e um segundo turno muito disputado. Aí o bicho vai pegar, né? Aí as armas ficam equiparadas, digamos assim, né? Os dois têm o mesmo tempo de propaganda no rádio e na TV, isso conta muita coisa e vamos ver como se daria um segundo turno. Claro, tem que esperar a urna abrir. Eu confesso que, como todo brasileiro, estou curioso para saber o que elas dirão, mas a certeza de que alguém está mentindo nós já temos. Não é possível que um instituto dê 17, 18 pontos de diferença e outro dê o candidato que está atrás à frente. Então, alguém está falando mentira, nós vamos saber quando as urnas forem abertas. Aliás, já estourou um pouquinho, então vou avançar um pouquinho hoje, é um dia importante.
quinta-feira, hoje termina o horário eleitoral no rádio e na TV. E hoje tem o último debate entre os presidentes na TV Globo, Pedroso. Qual que é a tua expectativa para esse debate? Olha, eu quero saber se todos que confirmaram estarão presentes ou não, porque esse é o momento certo de a gente encontrar todo mundo frente a frente. Então, se o ex-presidente Lula não se sentiu confortável em outros veículos, talvez, como disse o nosso amigo Yuri aqui, talvez jogando em casa ele se sinta confortável para poder fazer ali, defender as suas ideias, a sua trajetória. Então é importante que o debate aconteça, seja franco, transparente e as pessoas conheçam a verdade ali de cada um deles. Eu acho que vai ser um debate muito pesado, tá? Ciro Gomes muito raivoso, Simone Tebet com as ironias, Soraya Tronic fazendo caras e bocas. Então assim, e o Lula tentando parecer aquela imagem do Lulinha paz e amor. Não sei se ele vai conseguir, se ele vai ser confrontado ali. Agora, do presidente Jair Bolsonaro é sempre uma incógnita, vamos dizer assim. Aliás, a agenda do Lula é muito mal feita, né? No sentido de debates, eu tô falando. Porque é o seguinte, ele não foi no SBT, no debate da CNN e do SBT, porque falou que convidaram muito tarde e ele não conseguiu encaixar na agenda. Ele não foi na entrevista da Record TV, dizendo a mesma coisa. Não, me convidaram em cima da hora, eu não sabia. Rapaz, precisa de uma secretária lá para comparecer. Esses espaços são muito importantes. Não só pro candidato, mas pro eleitor. Nem no lançamento da campanha dele ele foi, desculpa, Marco. Pois é, verdade, bem lembrado. Ele fez uma videoconferência. Mas é pro eleitor poder ter contato com o candidato, né, numa sabatina, num debate, onde o marketing fica em segundo plano, né, e a pessoa tem que mostrar o que ela é. A minha expectativa é a mesma que a do Pedroso. Acho que o debate vai pegar fogo. Inclusive, eu acho que vai ter grande audiência o debate. E tanto o Lula quanto o Bolsonaro apostam em um momento de virada, né? Porque vai terminar quinta à noite, mais conhecida como hoje à noite, o debate, e aí, sexta e sábado, Pedroso, é o faroeste. Claro que tem que respeitar a lei, obviamente, mas vai valer tudo. O pessoal vai pra rua para fazer campanha. Então, o debate vai ser a última oportunidade de conversar com os eleitores em um veículo de massa. Depois disso, é só na rede social e, enfim, campanha corpo a corpo. Estou curioso para saber como se dará esse debate. A única certeza que eu tenho, Mark, é que todo mundo sairá do debate dizendo assim, que ganhou o debate. Ah, com certeza. Até o Padre Kelmon eu acho que vai sair dizendo que ganhou o debate. Padre Kelmon. Toda eleição tem essa figura, né? Na eleição passada era o Daciolo, vocês lembram? Como é que era? Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é o padre que... Aliás, esse padre que não é padre, né? Nenhuma igreja reconhece ele, Pedro. Exatamente. A Igreja Católica já soltou nota dizendo que não é, a Igreja Ortodoxa também. Então, assim, veja, o pessoal da esquerda não pode reclamar, né? Porque ele tá dizendo que ele se entende padre, ele tá dizendo que ele é padre. Então, vamos lá. Mas é triste, né? Ele é autodeclarado padre, não é isso que eles diziam? Exatamente. Por aí.